Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha numa passagem bem específica do Evangelho de Lucas. Isso, capítulo 6, né? Versículos 12 a 19. Uma passagem curta, mas densa. Exato. E começa de um jeito bem, assim, introspectivo, sabe? Jesus sobe a montanha para rezar e passa a noite inteira lá. Um momento de profunda conexão espiritual. Uma preparação, né? Pois é, e o nosso objetivo hoje é justamente explorar o que vem depois disso. Essa escolha dos 12 apóstolos e logo em seguida aquele encontro bem intenso com a multidão. Tem um contraste muito interessante aí, né? Da quietude da montanha para a agitação ali na planície. Justamente o que conecta esses dois momentos, o que exatamente acontece ali embaixo, é isso que a gente vai tentar, assim, desemaranhar um pouco hoje. Vamos lá. Vamos sim, é fascinante essa sequência que Lucas nos apresenta. O texto começa de forma bem direta. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Uma ação deliberada, né? Não foi por acaso. Sim, uma busca ativa por esse espaço de comunicação com Deus. E a intensidade é clara. E passou a noite toda em oração a Deus. Isso já nos dá uma pista da importância do que viria a seguir, não acha? Com certeza, essa dedicação total na oração parece ser o prelúdio necessário para uma decisão fundamental. É como se essa comunicação íntima com Deus fosse a base para a ação seguinte. E é exatamente o que acontece. O texto diz: ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Ou seja, um grupo que já o seguia. Um grupo maior, né? Os discípulos, os seguidores. Isso, e aí vem o ponto. E escolheu 12 dentre eles. Uma seleção específica dentro desse grupo maior. E não só escolheu, mas deu um nome, um título. Exato, aos quais deu o nome de apóstolos. Uma nomeação formal ali naquele momento. Essa palavra apóstolos é carregada de significado. Vem do grego apostolos, que significa enviado, alguém com uma missão específica delegada. Ah, interessante. Então não era só um grupo seleto, era um grupo com uma função. Precisamente. Lucas não detalha o critério da escolha ali, mas ele enfatiza o ato de escolher e o novo título. E tudo isso logo depois daquela noite de oração intensa. Sugere uma fundação bem intencional, né? Um grupo com um propósito claro desde o início. Exatamente. A decisão não parece aleatória, mas fruto de um discernimento buscado nessa conexão profunda com Deus. Faz todo sentido. E aí o texto nos apresenta a lista desses 12 escolhidos, os apóstolos. Vamos dar uma olhada nos nomes, como Lucas os coloca? Vamos lá. É sempre bom relembrar quem eram. Primeiro, ele diz: Simão a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Já começa com uma mudança de nome, né? Sim, essa imposição do nome Pedro é significativa em outros contextos também. Depois, outra dupla de irmãos, Tiago e João. Figuras importantes também. Certamente, conhecidos como filhos do trovão, em outros trechos, né? Isso mesmo. Aí segue Filipe e Bartolomeu. Depois, Mateus e Tomé. Mateus, o coletor de impostos, segundo outras tradições, e Tomé, que ficaria conhecido pela sua dúvida. Exato. A lista continua. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. O Zelota indica uma possível ligação com grupos mais radicais da época, talvez. É uma possibilidade que os estudiosos levantam. Esse título Zelota mostra a diversidade dentro do próprio grupo. Muita diversidade. E para fechar a lista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E aqui vem a parte que, nossa, chama muito a atenção. Ah, sim, a nota final. Lucas acrescenta, aquele que se tornou traidor. Assim, na lata. No momento da escolha. Isso é impactante. É impactante mesmo. Essa inclusão da informação sobre a traição futura de Judas, bem ali na lista de fundação do grupo, é uma escolha narrativa muito forte de Lucas. Totalmente. Não é algo que ele menciona só depois, quando a traição acontece. Tá lá desde o começo. Exato.
E isso levanta perguntas, né? O que Lucas quer nos dizer com isso? Talvez mostrar a complexidade humana desde o início? Pode ser. Ou talvez já preparar o leitor para o drama que viria depois, que mesmo um grupo escolhido após tanta oração não estaria imune à falha, à fragilidade humana. Acho que vai por aí. É um realismo impressionante, né? Lucas não idealiza o grupo. Ele apresenta a escolha divina, mas também a liberdade e a falibilidade humanas convivendo ali. Sim, a tensão já está presente desde a formação do grupo, uma camada de complexidade bem interessante logo de cara. Com certeza. Mostra que a história que se desenrola não será simples. Bom, passada a lista, a cena muda completamente. Jesus não fica na montanha. O texto diz, Jesus desceu da montanha com eles... Com os 12, né? Sim, com os 12, e parou num lugar plano. Sai daquele ambiente mais isolado, elevado, e vai para um lugar acessível. E o que ele encontra lá é bem diferente da solitude da montanha. Muito diferente. Uma agitação enorme. O texto descreve, ali estavam muitos dos seus discípulos, ou seja, aquele grupo maior ainda estava por perto. Além dos 12, sim. E grande multidão de gente, uma massa de pessoas. E o interessante é de onde vinha essa gente. Isso é um detalhe muito importante em Lucas. Diz que vinham de toda a Judéia e de Jerusalém, o coração do judaísmo, digamos assim. Sim, a região central e a capital. Mas não só. Também do litoral de Tiro e Sidônia. E essas eram cidades fenícias, né? Fora da área judaica tradicional. Muitas vezes consideradas gentílicas. Exatamente. Tiro e Sidônia representavam, para muitos judeus da época, o mundo lá fora. Incluir gente dessas regiões é muito significativo na narrativa de Lucas. O que isso sugere, então, essa mistura toda? Olha, pode ser uma indicação bem precoce de um tema central para Lucas: a universalidade da mensagem de Jesus, que ela não ficaria restrita a um só povo ou região. Ah, interessante. Como se o alcance já fosse amplo desde cedo? Isso. A própria composição da multidão ali na planície já parece apontar para essa direção, para essa abertura que Lucas vai desenvolver mais, especialmente no livro de Atos. Uma prévia do que viria, então. E o texto deixa bem claro por que essa multidão diversa estava lá. Tinha um objetivo duplo. Sim, Lucas é bem específico quanto a isso. Diz que vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. As duas coisas juntas. Ensino e cura. Essa dupla motivação é fundamental. Não era só curiosidade mórbida, nem só a busca por conhecimento abstrato. Era a busca por palavra e por restauração. Uma necessidade integral, talvez, corpo e espírito. Pode ser interpretado assim. Lucas parece colocar as duas buscas no mesmo nível de importância para atrair aquelas pessoas. Uma busca por alívio do sofrimento, seja ele qual for, e por uma palavra de orientação, de sentido. E ele ainda adiciona um detalhe sobre a cura, né? Fala não só de doenças. Isso, ele especifica. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. O que amplia ainda mais o espectro da necessidade ali presente. Inclui essas aflições que, na época, eram entendidas como de origem espiritual. Exato. Mostra que o poder que emanava de Jesus, segundo o relato, era visto como abrangente, capaz de lidar com diferentes formas de sofrimento reconhecidas naquele contexto. E isso nos leva direto para o último versículo dessa passagem, que descreve como essa cura acontecia de um jeito muito físico, muito tátil. Uma descrição bem vívida, realmente. O texto diz: a multidão toda procurava tocar em Jesus. Veja bem, a iniciativa era da multidão. Eles buscavam ativamente esse contato. É uma imagem forte, né? As pessoas não estão paradas, esperando. Elas agem, elas buscam, elas tentam chegar perto, tocar. Mostra uma certa agência por parte delas. Totalmente. E aí vem a explicação e o resultado. Porque uma força saía dele e curava a todos. Essa ideia de uma força, um poder quase palpável que saía de Jesus, o que a gente pode pensar sobre isso? É uma descrição fascinante. A palavra grega que Lucas usa aqui é dynamis. É a mesma raiz de dinamite, dinâmica, sugere um poder inerente, uma energia potente que estava em Jesus.
Uma dynamis? Isso. E o texto diz que essa dynamis saía dele. Não descreve necessariamente Jesus fazendo um esforço consciente para curar cada pessoa ali naquele momento, mas sim essa emanação de poder. Quase como se fosse algo que irradiava dele. Exatamente. E que era acessível através do toque que a multidão buscava. E o resultado é impressionante. Curava a todos que conseguiam tocá-lo naquele contexto. A todos? Yeah. É bem abrangente. Sim. Conecta diretamente a ação da multidão, o tocar, com o motivo pelo qual vieram, ser curados. É uma dinâmica muito particular que Lucas escolhe destacar aqui. A multidão busca o toque e a dynamis de Jesus responde curando. É diferente de outras curas que a gente vê onde Jesus fala diretamente com a pessoa ou faz um gesto específico para ela. Sim, em muitos outros casos, a ação de Jesus é mais direcionada a um indivíduo. Aqui, a ênfase parece estar nessa força que irradia e na iniciativa da multidão em acessá-la. Talvez para mostrar a magnitude desse poder divino em ação ali. Faz a gente pensar sobre a natureza dessa força e como ela operava. Muito interessante. Sem dúvida. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou sobre essa passagem, Lucas 6, 12 a 19. Começamos lá no alto, na montanha, com Jesus passando a noite inteira em oração, um momento intenso de preparação. Isso, a base de tudo. Daí, ao amanhecer, a descida e a escolha formal dos 12, que recebem o nome de apóstolos, e já com aquela nota sobre Judas Iscariotes, mostrando a complexidade desde o início. A escolha e a sombra da fragilidade humana. Arte, inclusive de regiões gentílicas. Uma mostra da universalidade da mensagem. E essa multidão com um desejo duplo: ouvir e ser curada de doenças e tormentos. A busca por palavra e restauração. E, por fim, essa descrição impressionante da cura acontecendo pelo toque, por causa de uma força, uma dynamis que saía de Jesus e curava a todos que o tocavam. Uma sequência muito bem construída por Lucas. Se a gente olha a estrutura, percebe essa progressão clara, né? Do íntimo e divino lá na montanha. A oração solitária. Isso. Para a formação do círculo mais próximo, os 12 apóstolos, a estrutura inicial ali. E depois, o movimento para o público, para o geral. O encontro com a multidão na planície, onde o poder e a palavra se manifestam abertamente. Da montanha para a planície, do singular para o coletivo. Exato. Do preparo para a ação, do específico, a escolha, para o universal, a cura da multidão. Essa sequência nos dá pistas importantes sobre como Lucas vê e narra a missão de Jesus naquele ponto. Uma organização narrativa muito clara e significativa. Sim. E acho que essa análise toda nos deixa com uma última questão para pensar, né? Algo que brota diretamente do texto. Uma provocação final baseada no que a gente viu. O texto fala dessa força, dynamis, que saía dele e curava todos que o tocavam na planície. Isso. Considerando essa descrição bem específica, um poder que irradia, acessado pelo toque da multidão, com o efeito descrito como universal naquele momento, que perguntas isso levanta pra gente? Que perguntas sobre a fé, sobre a cura, sobre a própria presença de Jesus, como Lucas a descreve aqui. Exatamente. Como essa imagem específica de um poder acessível pelo toque, quase que disponível ali na multidão, e com esse efeito abrangente, molda nossa compreensão do que Lucas está comunicando sobre Jesus e sua interação com a necessidade humana naquele momento. É uma ótima pergunta para a gente continuar refletindo. Não para dar uma resposta fechada agora, mas para pensar sobre a riqueza dessa imagem que Lucas nos deixou. Fica essa questão, então. Como essa dinâmica específica, narrada por Lucas, contribui para a nossa percepção de Jesus e sua missão? Excelente, acho que é um ótimo ponto para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação, fé que nos move.